Numa cidade onde a elite se cruzava nas ruas de paralelepípedos, cada esquina parecia ser o eco de um mundo onde as aparências e os privilégios ditavam as regras. The Heart of Opulence não era apenas um restaurante, era um santuário de luxo onde a riqueza era medida pela delicadeza do serviço e pela perfeição dos pratos. Os clientes que passavam por suas portas eram pessoas influentes, magnatas do setor imobiliário, investidores da alta sociedade, celebridades e até políticos. Era um local onde a distinção se misturava com a elegância, onde o murmúrio das conversas discretas, quase conspiratórias, se misturava com os sons subtis da música ambiente. O restaurante era decorado em dourado, suas mesas de mármore polido refletiam a luz dos candelabros cintilantes, criando uma atmosfera quase sobrenatural. Mas por trás desta decoração deslumbrante escondia-se uma realidade muito mais humana. As paredes do coração da opulência guardavam vestígios do trabalho árduo de funcionários invisíveis, que, dia após dia, trabalhavam nas sombras para oferecer a estes clientes um serviço impecável. As suas vidas, marcadas pelo cansaço e pelas horas intermináveis, estavam longe da ilusão de grandeza que reinava neste lugar. Cada sorriso, cada gesto, cada detalhe do seu serviço era uma oferta silenciosa e, no entanto, o seu trabalho muitas vezes passava despercebido. Marta, porém, foi uma dessas funcionárias que se destacou. Ela era uma das garçonetes mais respeitadas do restaurante, não apenas por sua habilidade, mas também por sua capacidade de manter uma calma inabalável diante das pressões. Seu temperamento calmo e determinado a tornava única. Como profissional, ela sabia que o seu papel não era apenas servir comida perfeitamente cozinhada, mas também criar ambiente. Cada olhar que ela trocava com o cliente, cada sorriso que ela oferecia visava estabelecer uma conexão, uma espécie de comunhão silenciosa entre serviço e cliente. Ela aprendeu a fazer com que todos se sentissem em casa, mantendo uma dignidade inalterável, mesmo quando os clientes nem sempre a tratavam como igual. Naquela noite, como tantas outras, Marta percorreu os corredores do restaurante, certificando-se de que cada mesa estava perfeitamente servida, cada detalhe ajustado com cuidado. Mas uma mesa em particular chamou-lhe a atenção. Lucia, uma empresária de 30 e poucos anos, acabava de se sentar num dos melhores lugares do restaurante, com vista para a fonte central. Sua aparência imponente, seu olhar penetrante e seus gestos exagerados traíam seu desejo de dominar o palco. Lucia não era apenas uma cliente, ela era uma figura bem conhecida na alta sociedade, uma mulher de negócios que se gabava abertamente de suas aquisições imobiliárias, investimentos arriscados em negócios exóticos e dezenas de projetos em seu currículo. A aura de riqueza que o cercava parecia esmagar tudo em seu caminho. Seus amigos, que o acompanharam naquela noite, eram igualmente influentes, vestidos com ternos caros e adornados com relógios e joias chamativos. A atmosfera ao redor da mesa exalava arrogância. A conversa girou em torno de suas últimas aquisições e de como eles estavam manobrando o mundo dos negócios para acumular ainda mais poder e dinheiro. Lucia vangloriou-se das últimas propriedades que adquiriu, complexos imobiliários na Ásia e na Europa de Leste, onde se multiplicavam os investimentos de risco. A cada palavra ela projetava um sentimento de superioridade, como se o mundo inteiro lhe pertencesse. Seu olhar às vezes cruzava a sala, examinando os outros clientes com desdém mal disfarçado. Os outros, quase intimidados, saíram do seu caminho, como se a sua presença impusesse uma forma de respeito por defeito. Quando Marta chegou à mesa para anotar o pedido, não precisou olhar muito para perceber a atitude de Lucia. Basta uma simples troca de olhares para perceber que este cliente não procurava apenas uma boa refeição, mas uma oportunidade de ser notado. Lucia nem sequer olhou diretamente para ela, apenas olhou distraidamente para Marta, como se ela fosse um mero cúmplice na correria de suas próprias preocupações. "O que você recomenda?" perguntou Lucia com voz autoritária, os olhos fixos no celular, sem sequer se dignar a olhar para Marta. "Senhora, temos uma seleção de pratos preparados especialmente para esta noite", respondeu Marta gentilmente, tentando chamar sua atenção. "Nosso chefe recomenda o filé com trufas, além da mousse de chocolate caseira." Lucia mal ergueu os olhos antes de deixar escapar. "É isso, mas espero que tudo fique perfeito. Sabe, não gosto de perder meu tempo com refeições medíocres. Não estou acostumada a comer em lugares como este." Marta sentiu o coração pesar. Era difícil lidar com esse tipo de cliente, mas ela sabia que só havia uma maneira de lidar com eles, com calma e profissionalismo.
Ela recebia ordens de Lucia e de seus convidados, mas quando estava prestes a sair, Lucia disse em tom frio: "E não me deixe esperando muito. Parece que você está muito ocupado correndo para cuidar de mim. Espero que seu serviço não seja tão ruim quanto sua atitude." Marta, mantendo a calma, curvou-se ligeiramente e afastou-se, mas um arrepio desagradável percorreu-lhe a espinha. O olhar gelado de Lucia permaneceu gravado nele, como uma marca indelével. Ela sabia que esse cliente não era do tipo que se contentava com simples inconvenientes. Lucia parecia se alimentar da injustiça que infligia aos outros, usando cada pequena fraqueza como arma. Marta sentiu um peso no coração, como se uma tempestade estivesse ameaçando cair, mas ela não deixou transparecer. Ela se dirigiu para a cozinha, onde o clima já estava tenso. Os chefes focados trabalharam incansavelmente para satisfazer as demandas dos clientes exigentes, mas esta noite a atmosfera parecia ainda mais elétrica do que o normal. O calor dos fogões contrastava com o frio gélido que ela carregava dentro de si. Na cozinha, uma lufada de ar fresco pareceu libertá-la momentaneamente do olhar penetrante de Lucia. Ela se apoiou brevemente em um balcão, deixando seus pensamentos se acalmarem, respirando profundamente. "Você está bem, Marta?" perguntou um dos líderes, um jovem com feições marcadas pela pressão. "Lucia é difícil, mas você conhece o jogo." Marta assentiu com um sorriso profissional nos lábios. "Eu cuidarei disso, não se preocupe." Mas, no fundo, ela sabia que naquela noite teria que enfrentar mais do que apenas insatisfação. Os minutos passaram lentamente. Os pratos eram servidos numa velocidade quase hipnótica, mas cada vez que Marta se aproximava da mesa de Lucia algo parecia sair dos trilhos. O vinho nunca estava na temperatura certa. A apresentação da salada não foi suficientemente refinada. Mesmo o pão, embora servido impecavelmente, não correspondeu às expectativas do cliente. Mas o que poderiam ter sido críticas inofensivas transformou-se em ataques contundentes. Então chegou o momento fatídico. O prato principal, um filé de carne cuidadosamente cozido e enriquecido com trufas frescas, chegou à mesa. Marta sabia que tinha investido todo o seu conhecimento na preparação para este serviço, mas não esperava o que iria acontecer. Lucia, visivelmente decepcionada, examinou o prato com uma frieza desdenhosa. Ela pegou um pedaço de carne, colocou no prato, olhou para ele por um segundo, depois, com um gesto teatral, disse, com a voz cheia de desdém: "Mas é uma pena. Pedi para você cozinhar isso com perfeição, e foi isso que você me trouxe. Você é apenas uma faxineira de uniforme, não entende nada de gastronomia." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os demais clientes, embora constrangidos, permaneceram em silêncio, com os olhos arregalados, sem saber como reagir a tamanha humilhação pública. Murmúrios começaram a circular, mas ninguém se atreveu a intervir. As palavras de Lucia eram golpes invisíveis, mas ferozmente precisos, e Marta, emocionada, sentiu o rubor da vergonha invadir seu rosto. Seu corpo tremia imperceptivelmente, mas seu rosto permanecia impassível. Ela tentou não deixar a raiva ou a tristeza transparecerem em sua voz. "Lamento profundamente, senhora." "Por favor, permita-me corrigir isso imediatamente", respondeu ela, com a voz calma, mas marcada por um leve tremor. Ela se afastou rapidamente, mas no fundo, um turbilhão de sentimentos a dominou. Vergonha, frustração, raiva. Tudo se misturava dentro dela, mas ela tentou deixar tudo para trás ao entrar na cozinha. Ela caminhou em direção aos cozinheiros, mas antes que pudesse falar, uma voz profunda e autoritária soou atrás dela, interrompendo a cena. "Acho que é hora de lembrar a esta senhora o que é respeito." Todos viraram a cabeça quando ouviram a voz profunda e autoritária. Tomás Fernandes, o dono do restaurante, estava ali, calmo e imponente, nas sombras de um canto da sala. Embora fosse o coração do estabelecimento, não era um homem que aparecia em público com frequência. Preferiu ser discreto, administrando os assuntos nos bastidores, monitorando cada detalhe do restaurante, garantindo que o serviço fosse impecável, evitando chamar a atenção para si mesmo. A perfeição era sua assinatura, mas ele também sabia quando defender os seus princípios. Esta noite, ele não podia ignorar a flagrante humilhação infligida a Marta, uma funcionária que ele respeitava profundamente. Desta vez ele não ficaria nas sombras. Lucia,
que não reconheceu imediatamente Tomás, voltou-se para ele com um olhar ao mesmo tempo altivo e desdenhoso. Ela deu uma rápida olhada em seu traje, distinto, mas não ostentoso, e em seu rosto calmo, que julgou desinteressante. Para ele, uma pessoa como ele não poderia estar em condições de lhe dar ordens, principalmente neste tipo de restaurante. E você deveria estar? Ela perguntou em tom condescendente, como se a mera ideia de que um homem como ele pudesse ter qualquer autoridade sobre ela fosse ridícula. Tomás sustentou o olhar dela, seus olhos de um azul frio como o oceano. Ele não era do tipo que se intimidava ou cedeu à raiva, mas seu olhar expressava todo o respeito que ele exigia em troca. Eu sou o dono deste restaurante, respondeu ele calmamente, sem se irritar. E eu aconselho você a repensar seu comportamento antes que isso se torne mais embaraçoso. Lucia, visivelmente impressionada, caiu na gargalhada. Ela balançou a cabeça, convencida de que era apenas uma piada de mau gosto. Você, o dono, ela disse, rindo ainda mais. Qual é? Você não parece se encaixar na imagem deste lugar. Ela fez um gesto de desdém, olhando ao redor dele, como se dissesse que ele não estava fazendo o trabalho. Ela esperava que ele se retirasse, envergonhada por ter ousado falar com ela daquele jeito. Mas Tomás, longe de se deixar desestabilizar, aproximou-se lentamente da mesa. Ele não era nem particularmente alto nem de estatura particularmente impressionante, mas tinha a rara capacidade de capturar imediatamente a atenção de uma sala inteira simplesmente pela sua presença. Sua calma parecia inabalável, seu carisma natural. Enquanto caminhava em direção a Lucia, toda a sala congelou. Os murmúrios cessaram, os olhos estavam fixos nele. Os clientes e funcionários compreenderam então que este momento marcaria uma viragem naquela noite. Tomás parou a poucos passos da mesa e seu olhar, ainda penetrante, permaneceu fixo em Lucia. Ele não gritou, não fez gestos dramáticos, não precisava disso. A sua autoridade manifestava-se na simplicidade das suas palavras, na solidez da sua atitude. Seu tom era firme, mas comedido, uma mistura perfeita de calma e poder. Sugiro que você peça desculpas a esta jovem, senhora, disse ele, cada palavra cuidadosamente pesada, como uma lâmina bem afiada. E eu aconselho você a fazer isso rapidamente, antes que fique mais constrangedor. Lucia, atordoada e paralisada pela situação, tentou responder, mas suas palavras ficaram presas na garganta. O ar de repente ficou mais pesado, cada respiração se tornando um esforço. Os olhares dos outros clientes, a princípio curiosos e depois cheios de julgamento silencioso, pesaram sobre ela, e ela percebeu, com inesperada brutalidade, que não tinha defesa contra a calma autoridade de Tomás. Nesta sala, o dinheiro e o status social que ela usava como armadura pareciam inúteis. O silêncio, quase palpável, envolveu-o. Não houve risadas zombeteiras ou murmúrios de indignação, apenas um vazio pesado onde a vergonha se enraizou. As risadas que ela ouvira antes, tão cheias de confiança e superioridade, agora pareciam distantes, como um eco de outro mundo, um mundo que acabará de desabar. Ela tentou se levantar, recuperar a compostura, mas a paralisia da situação a impediu de agir. Cada músculo parecia congelar numa espécie de torpor, cada movimento parecendo mais difícil que o anterior. Ela tentou encontrar uma saída, reverter a situação, mas não havia escapatória. Seus olhos, normalmente cheios de orgulho e desprezo, agora brilhavam com uma incerteza palpável. Nesta sala, ela já não era cliente difícil a quem tudo era devido, mas uma mulher simples, frágil e vulnerável, confrontada com o julgamento implacável dos outros. Eu sinto muito, ela finalmente sussurrou, mas sua voz estava fraca, quase inaudível. As palavras, embora simples, pareciam-lhe quase estranhas à boca, como se nunca tivesse aprendido a pronunciá-las num momento tão autêntico. Seu rosto, já vermelho de vergonha, ficou ainda mais vermelho, e seus olhos evitaram os de Tomás, procurando desesperadamente um canto de sombra onde se esconder. Mas não houve nenhum. Ela se sentiu exposta, desamparada, presa no momento em que todos pareciam observá-la, onde as regras de superioridade que ela tanto mantinha foram subitamente minadas. A humildade forçada que ela teve de demonstrar diante de todos apenas reforçou seu sentimento de derrota. Tomás, por sua vez, manteve-se implacavelmente calmo. Não precisou vaiar nem menosprezar Lucia, pois a cena em si bastava para transmitir toda a dimensão da situação. Seus olhos, embora penetrantes e frios,
voltaram-se para Marta, que permanecia congelada, com as mãos trêmulas ainda cerradas no avental. Marta não se mexeu e a sua postura, humilde mas digna, falava por si. Ela suportou a humilhação sem se deixar abater e, nesta simplicidade, personificou tudo que Tomás respeitava. Não foi um ato de grandeza para ela, mas um ato de sobrevivência, de dignidade no mundo onde o respeito parecia raro. Marta, disse então, com voz mais suave, mas cheia de muita firmeza, você tem toda a minha gratidão. Este é o respeito que você merece, e você nunca deveria ter que aturar esse tipo de atitude. Ninguém aqui, nem neste restaurante, nem em qualquer outro lugar, deveria se permitir tratá-la assim. Os olhos de Marta brilharam ligeiramente, mas uma profunda humildade, misturada com um alívio tangível, podia ser lida em seus olhos. Ela sempre acreditou no valor do seu trabalho, mas nunca imaginou que um homem como Tomás viesse em sua defesa com tanta sinceridade. Era um reconhecimento que ela não buscava, mas mesmo assim recebeu, e dizia muito sobre como ele via sua equipe. Este reconhecimento foi além de um simples gesto, foi uma validação da sua dignidade como pessoa, uma validação que nunca tinha recebido de uma cliente como Lucia. Lucia, ainda em estado de choque, levantou-se apressadamente, com a postura tensa, os traços faciais congelados em uma expressão vermelha de vergonha. Nem se atreveu a olhar pela última vez para Marta, nem para Tomás. Sem mais nenhuma palavra, ela saiu correndo do restaurante, batendo o calcanhar afiado no chão com uma agressão desnecessária, uma explosão final de orgulho ferido. O murmúrio dos clientes que observaram a cena foi se dissipando aos poucos, mas uma nova energia flutuou no ar. Não houve ovação, mas uma forma de respeito tácito que permeou a sala. Um respeito pela forma como Tomás geriu a situação e, sobretudo, pela dignidade que protegeu. Tomás voltou então o olhar para Marta, que ainda ali estava, mais serena mas visivelmente marcada pelo acontecimento. Um sorriso sincero, quase imperceptível, apareceu em seus lábios. Você está fazendo um ótimo trabalho aqui, disse ele com um calor inesperado na voz. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir menos que isso. As palavras, simples mas profundas, ressoaram na mente de Marta. Pela primeira vez, sentiu que o seu trabalho era verdadeiramente visto e apreciado, não só pela qualidade do serviço prestado, mas também pelo seu próprio valor como indivíduo. Ela sentiu, com um pequeno brilho de emoção brilhando em seus olhos, tocada por esse gesto de reconhecimento. Naquela noite, o restaurante permaneceu não apenas um local de luxo e sofisticação, mas também um símbolo de respeito, justiça e integridade. Já não se tratava apenas de satisfazer os clientes, mas de proteger quem ali trabalhava, dando-lhes a dignidade que mereciam, longe das humilhações de clientes arrogantes. A noite continuou, mas a atmosfera mudou. Os clientes, testemunhas do que acabará de acontecer, trocaram olhares de soslaio, uma espécie de solidariedade silenciosa tecida entre eles. O restaurante tornou-se um exemplo vivo do que deveria ser a verdadeira hospitalidade, não apenas um serviço impecável, mas um lugar onde as pessoas são valorizadas acima do prestígio. Tomás, mais uma vez, mostrou que, no seu estabelecimento, o respeito prevalecia sobre tudo o resto.